Amados, nós estamos no 17º domingo do tempo comum. A igreja, no dia de hoje, reza e vai nos lembrando sobre o mistério de Deus, porque tempo comum é quando nós vamos olhando as palavras e os gestos de Jesus. As palavras e os gestos que Ele realiza para que o nosso coração possa ir aprofundando a nossa fé. Mas no dia de hoje, a nossa reflexão, eu quero começar a partir de um pensador grego, um filósofo bem antigo, chamado Heráclito, da cidade de Éfeso. Heráclito, ele dizia uma coisa: uma pessoa não pode entrar em um mesmo rio duas vezes. Uma pessoa não pode entrar em um mesmo rio duas vezes. Porque na segunda vez que ela entrar, já não é mais a primeira. Ela já fez a experiência, nunca tinha entrado. Agora entrou, ela é uma pessoa que já fez a experiência de entrar no rio. Quando for a segunda vez que ela for entrar, já é uma pessoa diferente, porque ela já entrou no rio. E até as águas não são as mesmas, porque as águas que tocaram aquela pessoa já passaram. E na segunda vez as águas que vão tocá-la são novas águas. Por isso, uma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque ela já será uma pessoa diferente e as águas ali já serão também águas diferentes. Com esta frase de Heráclito, eu quero chamar a atenção do nosso coração para uma coisa. O padre, quando volta agora da peregrinação, já não é o mesmo, é diferente. Eu nunca tinha ido à Grécia, à Turquia, mas agora já volto, tendo feito a experiência daquele lugar, visto como a gente é transformado. E você que está vindo nesta missa, quando sai dela, também não é mais a mesma pessoa, é uma pessoa que participou desta missa, é transformado, sai daqui diferente, não sendo mais a mesma pessoa como você entrou aqui na missa. Porque já fizemos esta experiência desta missa. Isso mostra para nós que as coisas mudam e que nós mudamos, nós somos transformados. E a partir desta reflexão de Heráclito, eu quero chamar o texto bíblico do Evangelho de hoje. Porque nós viemos a esta missa para sairmos daqui transformados, diferentes, mas transformados em quê? Este é o ponto. E aí vamos ver o texto bíblico para entendermos em que devemos ser transformados. O texto bíblico mostra uma coisa. Uma multidão já tinha visto os sinais de Jesus, uma multidão ia atrás de Jesus, uma multidão já acreditava em Jesus. Jesus vê aquela multidão indo atrás deles, uma multidão faminta. Faminta não só de pão físico, mas também de pão físico. Jesus olha para os discípulos e fala: e aí? Olha, esse ponto é interessante. O que nós vamos fazer agora? O que nós devemos fazer? Jesus já sabia o que ia fazer, sim ou não? O próprio texto bíblico já fala, o próprio Jesus já sabia o que ia falar. Mas ele pergunta: e aí? O que nós vamos fazer? Porque ele quer ouvir a resposta dos discípulos. Ele quer saber, ele quer ouvir
como que os discípulos estão dentro da alma. E aí agora, o que nós vamos fazer? Aqueles discípulos entram em desespero. Um deles vira e fala, olha, mas nós não temos nada, é preciso, nem um monte de moeda vai conseguir dar de comida para esse povo, e a gente não tem nada. Jesus vira e fala, pede para esse povo se sentar. Senta ali naquela relva, senta ali naqueles bancos da igreja, senta ali, peça para sentar. Aparece André, irmão de Simão Pedro, e fala, olha, tem aqui esse moço, aqui esse menino, ele tem ali 5 pãezinhos e 2 peixes, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não dá para alimentar esse povo todo, não dá para esse povo comer, mas Jesus vira e fala, tá bom, pega esses pãezinhos, esses peixinhos, e começa a distribuir, e começaram a distribuir. Distribuiu. No final de tudo, para que nada se perca, recolha todos estes pães. E quando recolheram, tinham lá 12 cestos de pães cheios. O milagre acontece. Mas aqui nós temos que ver alguns detalhes. Primeiramente, Jesus quis ouvir os discípulos. O que a gente faz? E às vezes os discípulos não tinham resposta. Mas quando os discípulos buscam respostas neles, eles não conseguem chegar numa resposta boa, não sabem o que fazer. Por isso o próprio Jesus pega e fala, tá bom, pega estes 5 pães e distribui. Aquilo que é um nada. 5 pães não dá para 5.000 pessoas. Quando olha para aquele menino, ele não tem nada. 5 pães, 2 peixes, é nada, nada. Mas quando eles ouvem a voz de Jesus e começam a fazer o que Jesus pede e distribui os pães, na obediência ao que Jesus disse, o milagre acontece. O milagre acontece pela obediência à palavra de Jesus, ao que Jesus orientou. E na orientação de Jesus o milagre acontece. Tanto é que depois Jesus diz, recolha. Não é simplesmente tó o pão. Não. As coisas não terminam com o distribuir pão. Porque se só distribuíssem os pães, não se veria o milagre. É quando Jesus fala, é preciso ainda um outro passo. É preciso recolher agora o que sobrou. E quando recolhem, aí é que visualizam a grandeza do milagre, que sobram 12 cestos de pães. De 5 pães, sobra 12. Queridos, isso daqui é só para a gente começar a perceber alguns detalhes da ação de Deus. Para que vejamos os milagres de Deus, nós precisamos obedecê-lo. Não esquece disso. Às vezes a situação é um nada. A gente não confia, porque com os nossos olhos humanos, jamais 5 pães vão alimentar 5.000 pessoas. Jamais. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. Agora, com isto presente no nosso coração, nós precisamos ser transformados. Transformados em pessoas que às vezes não confiam, em pessoas que confiam e obedecem a palavra de Deus. Confiam e obedecem o chamado de Deus. Confia e obedece aquilo que Jesus orienta, porque fazendo isso, o milagre acontece. A graça acontece. A distribuição do pão não é somente um pão que mata a fome física. Esse texto bíblico, ele fala desta distribuição do pão, mas não é só a fome física que precisa ser saciada. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ter o coração saciado do alimento espiritual, daquilo que é do céu.
Isso precisa começar entre nós, queridos. Isso precisa começar em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho. Nós precisamos começar a fazer a multiplicação dos pães onde a gente está. A multiplicação do pão da palavra onde nós estamos. Porque cada dia mais a fé tem sido deixada de lado. Cada dia mais as pessoas têm abandonado Deus. E cada dia mais a alma vai ficando com fome do verdadeiro alimento celeste. E isto é uma catástrofe. Isto é uma desgraça. Nós ainda no Brasil não acordamos para o que está acontecendo no mundo. E agora eu quero partilhar, para a gente entendendo, a partilhar um pouco a experiência da Grécia e da Turquia. Primeiramente nós fomos à Grécia, fomos à Turquia, confundi já. Primeiramente fomos à Turquia. E lá nós nos deparamos com uma sociedade que 98% é uma sociedade muçulmana. 2% é todo o resto. Ateu, cristão, não sei o que, budista, hinduísta, você soma tudo, dá 2%. 98% muçulmano. Na Turquia, logo no início da história da igreja, tem uma regiãozinha que é uma região de Bizâncio. Na região de Bizâncio, tem um espaçozinho, uma cidadezinha, vamos dizer assim, que era chamada Constantinopla, a cidade do imperador Constantino. Nessa cidade de Constantino, em Constantinopla, na região de Bizâncio, foi onde aconteceu aquele Concílio de Constantinopla. Vocês se lembram? Quando nós rezamos o creio, aquele creio grande, creio niceno constantinopolita. Por quê? Porque lá na cidade de Constantinopla aconteceu aquele concílio importantíssimo para a igreja. Os bispos do mundo inteiro se reuniram lá, definiram determinadas coisas sobre o Espírito Santo, trabalharam isso. E aí no concílio de Constantinopla, na cidade de Constantinopla, na região de Bizâncio, construíram uma linda igreja chamada Santa Sofia. Uma linda igreja, imponente, linda. Tem nas fotografias, nós tiramos fotos, colocamos. Linda igreja. O que acontece? A radicalidade, aquilo que é o desvio do que é a compreensão do ser humano, fizeram com que partidos políticos, e aqui a gente faz uma separação, eu quero fazer um esclarecimento de termos que foi me dada por uma guia, uma das nossas guias muçulmanas. Ela fez um esclarecimento de termos, ela falou: padre, uma coisa é ser muçulmano, outra coisa é ser islâmico. O muçulmano é uma religião. O islamismo é um partido político. É uma questão política. Unindo-se os muçulmanos com o Estado. Quando se une a parte religiosa com a parte estatal, nós temos o islamismo. Quando não está unido, nós temos os muçulmanos. Toda a radicalidade, extremismo está no islamismo, porque tem uma questão estatal. E o que eles fizeram então? Naquela região onde foi o berço de muitas coisas da nossa fé, onde muito da nossa igreja surgiu ali, definições importantes, há pouco tempo, há poucos anos, isso não tem muitos anos, tomaram a igreja de Santa Sofia e transformaram a igreja de Santa Sofia em uma mesquita islâmica.
Então, uma igreja que para nós é extremamente importante para a fé, foi tomada e transformada por desrespeito ao outro ser humano, por falta de diálogo com o ser humano, por radicalismo, e foi tomada. E quem nos disse isso? A guia, que é muçulmana, de uma maneira absurdamente contrária a este comportamento, falando: padre, isto é uma vergonha. É por isso que nós não conseguimos diálogo, porque quando entram estes radicalistas partidários políticos, acontece a desgraça toda, por questões políticas. E aí tomaram a mesquita, a igreja de Santa Sofia, transformaram em mesquita. Ainda mais, nas nossas igrejas tem os ícones. Na parte oriental, nós não temos muitas imagens. Imagens, nós temos aqui, ó, nossa imagem de Nossa Senhora Maria de Nazaré. Isso aqui é uma imagem, um busto, um desenho, é uma imagem, eu não sei como outra palavra. Isso daqui é uma imagem. O que nós temos ali, que é uma pintura, aquilo ali é um ícone. Tá? É diferente, imagem, ícone. Nas igrejas no Oriente, não temos imagens. Nós temos iconografia, ícones. Então, os ícones da igreja de Santa Sofia foram agora, porque eram ícones, patrimônio da humanidade, eles foram cobertos. Não se visualiza mais ícones, porque estão todos cobertos, inclusive ícones importantíssimos da história. Tirei umas fotos, tem alguns lá que você vê assim, uns panos cobrindo. Eu tirei umas fotos, coloquei também no grupo. E na Capadócia, as imagens, os olhos, estão todos riscados, estão todos tapados. Porque nós sabemos que na iconografia, na nossa fé e na história, a gente diz assim: os olhos revelam a alma, os olhos são porta da alma. Por isso, quando nós olhamos uma imagem, um ícone, é importante nós olharmos os olhos. Os olhos, aquelas imagens com o olho torto, todas são horrorosas, nem tem que ter essas imagens. Por quê? Porque os olhos revelam aquilo que está dentro da alma. Sempre foi isso na história da igreja. Então nós olhamos para as imagens, para os ícones, os olhos revelam a santidade, a pureza, a ternura. Eles riscaram, eles cegaram os olhos dentro de diversas igrejas que eles tomaram. Isso, queridos, são coisas que estão acontecendo hoje. Hoje. E por quê? Porque nós muitas vezes achamos que a evangelização não é trabalho nosso. Nós deixamos a evangelização só para o padre, só para a freira, e nós paramos de perceber que a evangelização começa na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. O falar de Deus, o distribuir o pão espiritual, não é algo só do padre. É por isso que Jesus vira e pergunta: que aí, que fazer? Quando Jesus vira para os discípulos e fala: está essa multidão aí morrendo de fome, está esse grupo do teu trabalho, está esse grupo da tua família morrendo da fome espiritual, o que nós vamos fazer, hein, Isaías? Talvez quando pergunta isso para nós, a gente desespera, fala: mas não dá, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Olha o que Jesus colocou já nas tuas mãos, na tua história. Olha os 5 pãezinhos que ele apresenta, porque tem 5 pãezinhos que talvez sejam nada. Mas se a gente coloca esses pãezinhos nas mãos de Deus, Ele faz o milagre. Queridos, quando estava lá na Turquia, eu vi o
quanto é necessário nós, cristãos, levarmos, anunciarmos, falarmos de Deus. E aí nós tivemos uma graça lá. Nós fomos em uma igrejinha, em uma cidade lá no meio do nada. Esta visita não estava programada, mas encontramos uma igrejinha de São Paulo. Fomos até esta igreja de São Paulo, que não estava programada. Na verdade, os nossos guias daqui do Brasil nem sabiam que existia esta igreja. Foi lá que nós descobrimos e fomos nessa igreja. Tinha uma missionária católica italiana. E nessa igrejinha, uma igreja pequena, também tem fotos. O trabalho dela, um trabalho de evangelização. Missa uma vez a cada 45 dias. O padre que vem por volta de 300 quilômetros para rezar a missa. Uma missa a cada 45 dias, um padre que vem por volta de 300 quilômetros para rezar a missa. Ela fazendo o trabalho que ela faz, toda uma dedicação. Hoje existe uma comunidadezinha com 40 pessoas lá. E aí nós fomos com o nosso grupo visitar esta igrejinha. Aí começamos a conversar com aquela senhora, que é a missionária em italiano. Não podia conversar em inglês, porque se eu conversasse em inglês, conversei com ela em italiano, porque eu comecei a conversar em inglês, ela falou, vamos falar em italiano? Eu falei, vamos. Começamos a falar em italiano, e aí ela me disse, tá vendo ali na porta da igreja? Eu falei, aqueles caras que estão ali são policiais, que estão ali para nos vigiar, que estão ali para saber o que nós estamos fazendo. Estão ali para ficar em supervisão, se o que nós estamos fazendo causa ou não algum tipo de atrito com o Estado, com o governo. Aí eu falei, entendi, então vamos continuar falando em italiano. E aí, continuei falando com ela, e o padre Gilson, que é um padre que também estava conosco, um padre muito querido, nossa, é um padre muito experiente, muito bom. Ele falou com ela assim, eu posso fazer uma entrevista com você? E ela falou para nós assim, pode, mas não pode perguntar qualquer coisa. E a minha resposta, eu preciso responder de maneira superficial, serena, porque eles estão gravando. E depois, eles pegam a gravação e eles podem traduzir e atrapalhar o nosso trabalho. Aí nós, não, tudo bem, tudo ótimo, tranquilo. Aí conversamos com ela, fizemos a entrevista, o padre Gilson fez as perguntas, ela respondeu, falou lá com a gente. Rezei com a comunidade, com o povo que estava lá da peregrinação e liberamos o povo. O povo saiu, foi de volta para o ônibus e aí eu fiquei me despedindo dela e saí. Na hora que eu saí, o policial veio me abordar. E aí então falando em inglês, muito educado, muito sereno, mas falando em inglês, quer dizer, ele não entende inglês, não podia mesmo falar em inglês com ela. E aí conversando lá, ele pegou e falou assim, mas o que o senhor está fazendo aqui? Por que vocês vieram para essa igreja? Por que tem esse grupo todo aqui? O que está acontecendo? E como que foi? Muito educado. Você faz o que no Brasil? Mas você é padre lá? E por que veio para cá? Veio fazer o que aqui? Todas umas perguntinhas para querer saber se nós estávamos indo para um projeto de evangelização, o que a gente estava fazendo ali. Olha o desafio de anunciar Deus. Uma supervisão de polícia. Então, algo dificílimo, queridos. E que isso aqui é importante nós visualizarmos e sabermos que isso acontece no mundo, porque isso não está distante de nós. Porque se nós nos calarmos, se nós não evangelizarmos, devemos lembrar, ali é a terra onde São Paulo passou e evangelizou. São Paulo fez um grande trabalho
comunidade de Corinto, comunidade de Éfeso, nós tivemos em Niceia, em Constantinopla, onde foram berços dos concílios da igreja, mas que hoje o povo não entrega mais o pão espiritual. 98% não acredita em Jesus e nos valores de Jesus. E como que isso acontece no nosso Brasil? Cada dia mais, quando nós vamos achando que a evangelização não é para nós, cada dia mais vai criando-se pessoas apáticas à igreja, longe da fé, longe de Jesus, longe de Deus, achando que, eu vou na missa se eu quero, se dá, se não. Então, as coisas de Deus, a gente vai vivendo, se dá. Deus vai sendo colocado segundo, terceiro, quarto plano na nossa vida, se dá, a gente vai. E aí, quando Deus não vai sendo o centro do coração, o mal vai crescendo. A nossa guia, palavra de uma muçulmana, ela disse que o governo islâmico diz assim: nós vamos vencer a sociedade ocidental pela democracia da sociedade ocidental. Não sei se você consegue perceber o que é esta fala. Nós vamos vencer a sociedade ocidental, não por guerras bélicas de arma. Nós vamos vencer a sociedade ocidental pela democracia da sociedade ocidental. Isso é fala da nossa guia. O que isso significa? Democracia é a voz da maioria. A maioria vence. Na nossa sociedade ocidental, quem aqui na nossa igreja tem pelo menos 4 filhos? Ergue a mão. Pelo menos. Olha lá, ótimo. Lá, 4 é o mínimo. Porque a democracia é a quantidade de votos. E cada dia mais nós vamos tendo menos filhos, e menos filhos, e menos filhos, porque nós temos até aquela ideia, uma paternidade responsável, que eu tenho que dar saúde, tenho que dar educação. É verdade, é verdade. Mas a cabeça deles funciona diferente. Não importa se a minha saúde é muito, se a educação é muito, o que importa é eu ter comida, ter um monte de filhos, porque tendo um monte de filhos, estes monte de filhos vão criar uma sociedade, uma cultura, e vão levar aquilo que nós cremos de berço. E assim vai se implantando uma cultura pela quantidade de votos, pela quantidade de pessoas. Se eu tenho aqui para votar 2 católicos e 10 muçulmanos, quem vai vencer na democracia? Quem vai vencer? Eles. E aí, quais são as leis que eles seguem? Não pode comer carne de porco, por exemplo. Não. A mulher tem de andar de burca, porque senão ela é presa. E aí? São estas coisas, queridos, que nós precisamos acordar para a nossa sociedade ocidental e que nós ainda não acordamos. E a gente vai levando as coisas. A não evangelização, o não levar Jesus Cristo, é uma mudança de sociedade. Não é somente uma questão religiosa. Levar Jesus Cristo é uma questão religiosa, mas cultural, humana e de manutenção, de continuação da nossa sociedade, senão ela vai mudar. E isso nós precisamos estar muito atentos, não é? Se nós não levamos a palavra de Deus, as pessoas não conhecem, e é isso que aconteceu lá. Quanto mais os cristãos vão se calando, mais estes pensamentos vão crescendo. Nós, com 2 filhos, e eles, os homens, com a quantidade de mulheres que eles forem capazes de sustentar,
porque eles podem ter quantas mulheres eles quiserem, e com cada mulher eles têm uma quantidade enorme de filhos. E aí vai crescendo este tipo de pensamento, de cultura, de situação que nós não podemos estar, nós não podemos dormir diante disso, queridos. Estando lá, nós vimos isso e ouvimos da boca, inclusive, de alguns muçulmanos, que há estratégia governamental de domínio. Não é a religião, é a questão política que vem fazendo isso. Aí as leis a gente vai fazendo para, se você tem uma quantidade de filhos tal, nós te damos benefícios disso. E aí você vai promovendo esse tipo de ideia, de cultura, de sociedade, que cada vez mais vai ganhando espaço, e aí não podemos estar dormindo. Isso foi um pouco Turquia, mas deixa eu mudar da Turquia agora para a Grécia, e aí fomos para a Grécia depois, porque é importante visualizar como isso tem tudo que ver com o nosso evangelho de hoje, né? Se não distribuirmos o pão, e diz o texto, dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Bom, fomos para a Grécia. Grécia, cerca de 95% dos gregos são ortodoxos. Saímos da religião islâmica, muçulmana, e entramos no mundo ortodoxo, que é cristão. A Igreja Católica, só para a gente entender quem são os ortodoxos. A Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo sobre Pedro e que foi se espalhando, crescendo, evangelizando no mundo todo. Quando chegou no ano de 1054, mais de 1000 anos depois de Jesus Cristo, 1054, houve um rompimento, um cisma, chamado Cisma do Oriente. Nesse cisma, de um lado ficou a igreja oriental, de outro lado a igreja ocidental. A igreja oriental passou a ser chamada de ortodoxa. Orto, em grego, significa reto. Doxa, fé. Então, os ortodoxos diziam que eles tinham a reta fé. A fé reta, correta. Por isso eles se atribuíam o nome de ortodoxos, da reta fé. E os católicos ocidentais, para a parte ocidental. Então, esse rompimento. Os ortodoxos tomaram um caminho. Depois de determinado tempo, alguma parte da igreja ortodoxa foi voltando à comunhão com a igreja católica. E aí nós tivemos então os católicos latinos e os católicos de rito oriental. Isso é importante. Católicos latinos, católico de rito oriental. Os de rito oriental são aqueles que se tornaram ortodoxos e depois voltaram para a comunhão com a igreja católica. Por que isso é importante? Padre pode casar sim ou não? Padre pode casar sim ou não? Mas se você for na Grécia, se você for no Líbano, se você for no Irã, você vai encontrar padres casados. Nossa, padre, mas esses padres são católicos? São. Nossa, padre, mas ele consagra, a gente pode comungar? Pode. Porque são padres católicos de rito oriental. E no rito oriental, que é a igreja católica, homens casados podem se tornar padres. Então, é uma questão bastante delicada. Quando nós vamos viajar para esses lugares, a gente começa a visualizar isso. Nossa, padre, mas o que era isso? Nossa, mas eu nem sabia que existia. É porque você não tinha estudado ainda a igreja. Na igreja latina, padre não pode casar.
Na igreja oriental, homens casados podem ser diáconos e padres. Não pode ser bispo, mas pode ser padre. Bom, essa é uma das diferenças. Quando nós estamos na Grécia, nós visualizamos um monte desse povo ortodoxo que não voltou à comunhão com a fé. E aí fomos em uma igreja católica lá, católica oriental, e aí eu conversava com o padre de Atenas, isso foi em Atenas. Eu falei, padre, como que está a evangelização aqui? O padre, nós rezamos a missa, ele era vigário paroquial, o pároco estava em reunião com o bispo, em férias, não sei o que era. Eu estava lá com o vigário nos acolheu, ajudou a preparar a missa. Terminando a missa, ele falou, padre, o senhor atende a minha confissão? Eu falei, tá bom, achei meio esquisito, né? Eu falei, mas, porque nós estávamos conversando em inglês, eu falei, mas eu não atendi confissão em inglês ainda. Eu falei, vou te dar absolvição em português, porque eu não sei absolvição em inglês, não é como que é. Eu falei, não, padre, mas me atende e tal. Atendia ele em confissão, terminou a confissão, ele começou a conversar comigo. Padre, aqui em Atenas, nós temos entre padres diocesanos e religiosos, em toda a capital de Atenas, capital do país, 33 padres. 33 padres. Ainda que tenham muitos padres católicos de rito oriental. Eu falei, verdade? E na Grécia? Ele falou, padre, na Grécia toda, o país todo, nós não chegamos a 100 padres. 100 padres. E Grécia, que é berço da civilização ocidental. Isso vai mostrando para nós, queridos, que o nosso Brasil é de fato privilegiado. O nosso país é privilegiado. Nós temos padre toda hora, nós temos missa aqui e ali, nós estamos criando paróquia. Lá não está criando paróquia. Lá as paróquias estão se tornando museu. Lá estão tomando a paróquia e criando mesquita. Nós aqui estamos criando paróquia. Olha que graça do céu. Mas nós, como católicos, como pessoas de fé, precisamos ouvir este texto bíblico e colocá-lo em prática, porque existe no meio nosso, aqui já no nosso meio, não precisa ir para a Grécia, é que lá a gente visualiza mais, mas aqui em nosso meio existe uma multidão que precisa da palavra de Deus. E se nós não levarmos, quem vai levar? Se nós não distribuirmos este pão do céu, quem vai levar? Quem vai distribuir? Então, queridos, façamos a nossa evangelização com todas as forças, porque a cada dia mais, se nós não fizermos isto, o cristianismo vai se reduzindo às catacumbas novamente. E as perseguições acontecem, os desvirtuamentos acontecem. E aí a última novidade que eu não tive tempo de estudar ainda, preciso ver, mas só vou apontar o que aconteceu aí, eu preciso estudar direito para ver. Parece-me que na abertura das Olimpíadas, tomaram a imagem da Santa Ceia e fizeram toda uma apologia também. Eu preciso ver direitinho o que aconteceu, o que era aquilo. Depois eu falo com vocês, mas não é de se duvidar que tenham pego mais uma vez sinais cristãos para tentar destruí-lo. E se nós ficamos quietos e não evangelizamos, isto vai acontecendo. Queridos, a missa de hoje é para de fato fazer uma transformação. Sairmos daqui diferentes. Uma pessoa não pode entrar numa mesma missa 2 vezes. Porque se ela entrou nesta missa, ela tem que sair daqui diferente. Quando voltar na próxima missa, também a alma, o coração, a vida tem de estar diferente. Que Deus nos ajude a sairmos daqui mais firmes na fé, conscientes e também em oração. Porque o nosso testemunho, aquilo que nós vamos causar de mudança, não é com guerra, não é com brigas,
Mas o grande sinal nosso que muda o mundo é o amor. O amor é o nosso sinal. Se para alguns o sinal é a guerra, é a briga, é a discórdia, é a imposição, o nosso sinal de cristão é o amor e a evangelização amorosa. Que Deus nos ajude na fé. Amém.